Então, nessa segunda parte, a gente ainda vai trabalhar alguns movimentos com as pernas, tá? Alguns movimentos que servem de extensão, de introdução, a gente vai fazendo, iniciando com ele, eu vou fazer para esse lado aqui, estendendo a perna esquerda para a lateral. Então aqui, gente, a perna esquerda está para a lateral e eu estou de frente para a perna direita, tá? A gente vai fazer sobre cada perna, é mais fácil de ser feito do que sobre as duas de uma vez só no início. Então a gente leva em consideração isso daqui para trabalhar somente essa flexão para frente e abaixo sobre a perna direita. A gente já fez em quadraça, as duas solas dos pés juntos, mas isso daqui já está dentro de um trabalho completo de abertura também, tá? Então as mãos em frente à perna direita, a coluna reta, inspire, ao expirar vai caminhando com as mãos para frente e abaixo, a partir do quadril, vai descendo até o seu limite. Se você conseguir encostar entre braços, cotovelos no chão e testa, você vai até onde conseguir. Aqui você manteve um tempo, voltou inspirando. Voltou inspirando. Deu um tempinho, vai flexionar a esquerda e estender a direita. Está trabalhando os tendões de uma perna de cada vez, tá? Então as mãos em frente, a coluna o mais reta possível, inspira, ao expirar vai caminhando com as mãos, flexionando a partir do quadril, levando os antebraços, permanecer um tempo, volta inspirando, flexiona a direita, mantendo a esquerda flexionada. Daí sim, aqui a gente vai sentar em Samanasana. Uma perna fica na frente da outra, com a coluna reta. Daí esse movimento que a gente vai fazer vai ser inicialmente para frente, depois para o lado esquerdo, volta, depois para o direito, tá? Está trabalhando flexibilidade articular somente, né, nesse movimento aqui. Tá? No anterior, como eu falei, ele é fácil trabalhar uma de cada vez, não vai diretamente nas duas, tá? Já senti uma alongada maior na perna, está estendida, né? E uma abertura de quadril muscular. Mãos em frente ao corpo, alinha ao máximo a coluna. Inspira e ao expirar vai caminhando com as mãos, levando os antebraços, cotovelos no chão. Se conseguir, leva a testa no chão. Aqui manteve, né? Fez uma permanência. Respira e daí vai caminhando, mantendo a coluna flexionada, vai caminhando para o lado esquerdo. O limite é o queixo na direção do joelho esquerdo, tá? É o limite, a gente não ultrapassa isso aqui. Foi, permaneceu, respirando normal. Aí volta caminhando lá na frente, mantendo flexão. Permaneceu, deu uma puxadinha, vai para o outro lado. Do lado direito. O queixo na linha do joelho é o limite. Aí voltou lá na frente. Deu uma puxadinha. Caminha, inspirando.
Soa um pouco. Esse é muito bom. Ah, esse é bom, esse movimento é bom. Ele pega aqui atrás. E daqui, gente, a gente vai trabalhar com as pernas estendidas, tá? Então, eu sugiro, isso aqui vai ser só uma sugestão, tá? Para algumas aulas, para alguns perfis de alunos que têm mais dificuldade, pode ser feito 2 movimentos que estão dentro das séries do Ayurveda aplicado dentro do Yoga, tá? Por exemplo, nesse grau de aula aqui, até poderia passar, mas a gente refaz esse tipo de movimento quando o pessoal tem mais dificuldade mesmo, tá? Então, quando estende, tá? O nosso objetivo agora seria ir para frente, ir para um lado e para o outro. Isso aqui seria um Upavishta Konasana, tá? Com Parshva que é lateral. Para frente, Upavishta, com a lateral Parshva. Para um lado e para o outro, do mesmo jeito que a gente fez em Samanasana. Tá? Mas, por exemplo, se eu noto que isso aqui vai ser... precisa de um preparo para algumas turmas, eu utilizo esses 2 movimentos aqui, ó, que na didática para vocês vai ser muito bom. Ó. As pernas estão estendidas, tá? Isso daqui tem na série do Ayurveda ali na nossa apostila. Ó. Inspira, expira. Apoiou a ponta dos dedos da mão direita no pé esquerdo, olha lá para a mão esquerda lá atrás. Daí inspira, expira para o outro lado. E olha para a mão que está lá atrás. Se conseguir, toca lá. O aluno que não conseguir, não tem problema. Ele inspirou, expirou, não vai, não tem problema. Ele está na linha da perna aqui. Ele não consegue tocar, não tem problema. Se conseguir, melhor. Inspira e expira. Então, para turmas que têm bastante dificuldade, eu utilizo isso. Tá? E utilizo isso daqui também, que é o Shakti Bandha. Esse que a gente fez, que eu demonstrei torção dinâmica na coluna. Esse Shakti está dentro da série de Shakti Bandha, ele é chamado Shakti Shalana. Inspira, expira na esquerda. Sem ar, da esquerda para a direita, inspira e expira. Então isso é feito um número de vezes, aqui de 5 a 10 vezes, depois de 5 a 10 vezes para o outro lado. Tá? Inspira, expira, meio movimento. Sem ar, inspira lá para trás, fez os 10, de 5 a 10 movimentos. Isso daqui é como eu falei, né? Você pode intercalar. Você sente que está difícil de avançar, o pessoal às vezes tem dificuldade de abertura, utiliza um pouco disso, até para soltar. Tudo isso aqui é para soltar pontos de tensão. E esses 2 movimentos aqui também, eles podem ser feitos assim isoladamente, quando a pessoa já pratica bastante yoga. Em jejum ele é muito bom também, se ela está sentindo inchaço no corpo. Tá? Então aqui a gente vai seguir daí com movimentos com as pernas afastadas do Upavishta Konasana. Então podemos seguir afastando as pernas. Isso aí. Eu vou fazer aqui de frente, fica melhor para ver a coluna, né? Vocês ficam de frente, eu estou de lado aqui, ó. Então as pernas estão afastadas. A gente vai fazer conforme eu descrevi. Palmas das mãos no chão em frente ao corpo, coluna reta. Inspira e expira caminhando, vai lá na frente. Flexionando a partir do quadril. Vai flexionando até o seu limite. Mantendo a flexão, inspire e expire caminhando para o lado esquerdo. O limite é você segurar no pé esquerdo e levar o queixo, a testa no joelho esquerdo. Parshva Upavishta Konasana. Aí apoiou as mãos e retornou. Vai lá na frente. Dá uma puxadinha. Vai para o lado direito. Apoia as mãos no pé direito, mantém o Parshva na flexão. Voltou.
estica lá na frente, depois volta inspirando. Aí pode unir os pés, pode se voltar de frente. Isso aqui já é extensão de introdução, tá? Já é movimento de extensão de introdução, é um tipo de extensão de introdução, tá? Que já vai para abertura, tá? Então, como eu sempre falo, o Pavista Konasana a gente nunca coloca no início, tá? O Pavista como a gente fez agora, que mantém uma abertura lá na frente. A gente coloca lá no meio da prática, né? Sempre é melhor. Ó, daqui existem dois tipos de movimentos que podem ser feitos, tá? Que a gente uniu as pernas, a gente pode trabalhar em torção. Então, existe a forma de torção para o aluno bem iniciante, esse tipo de movimento aqui, ó, onde a gente está com a coluna reta. Eu vou só demonstrar isso daqui para a gente fazer o segundo, tá? Esse daqui é bem para o iniciante, ele vai se acostumando, ó, inspira e expira girando no próprio eixo da coluna aqui, ó, sem curvar a coluna. Vai para a lateral, o objetivo é que os dois ombros fiquem aqui como se você estivesse de frente para a lateral direita, tá? E daí o aluno se mantém aqui respirando normalmente, para depois voltar inspirando e depois inspira e expira para o outro lado. Isso daqui eu daria para um iniciante. Esse asana. Voltou inspirando. Existe essa outra aqui que é um pouco mais completa, que já está no médio, aí já vai bem para o aluno médio que já está praticando lá. Onde flexiona a perna esquerda, sola o pé esquerdo no chão, onde a gente faz esse movimento de torção daí do lado direito. Ele é diferente do Matsyendrasana. Tá? Quando a gente vê às vezes a posição aqui, muita gente pode achar que está errado, porque o Matsyendrasana é para cá, uma torção. Esse daqui, ele tem a torção, a perna esquerda flexionada, tem a torção para o lado direito e ainda tem aquela flexão que a gente faz ali, apoiando mãos e cotovelos no chão, né? Sem encostar o rosto no chão. Então vou flexionar a perna esquerda, alinhando bem a coluna. Primeiro a gente alinha bem, deixa o mais reto possível. Inspira, expira torcendo para o lado direito. Vai ficar de frente para o lado direito. Isso aí. Tá certinho. Você pode até apoiar no chão mesmo, as mãos, sabe? E gira bem, como se os ombros e o tronco, né, o tórax estivesse de frente para o lado direito. Quadril. Aí permanecer um tempo, isso aqui se torna confortável. Você inspira e ao expirar vai levando as mãos, antebraços no chão, bem para a lateral, cotovelos no chão, olhando ou a cabeça quase para frente. Vai permanecer respirando normalmente. Permanecer um tempo, estica os braços, volta para a torção, novamente inspira e volta de frente, segura os joelhos esquerdos, alinha bem a coluna, estende a perna esquerda, aí flexiona a direita. Flexionou a perna direita, alinha bem a coluna, inspira e expira torcendo para o lado esquerdo. Permanecer um tempo nessa posição, respirando normal. Novamente inspire e ao expirar vai apoiando mãos, antebraços e cotovelos no chão. A face fica olhando para frente.
inspira retornando para a torção, inspira voltando de frente, estica a perna direita, dessa posição, como a gente vai ter também uma certa torção, só vem para a parede daí, tá? Eu vou demonstrar que é a sequenciazinha que a gente fez também na outra sala, que segura o maior dedo do pé direito com os 2 dedos da mão esquerda, apoia a mão direita atrás na linha da coluna, está de frente para a perna esquerda, certo? Alinha bem a coluna para ela manter um alinhamento e girar no próprio eixo. Daqui a gente vai inspirar. Quando expira, vai esticando a perna direita, o braço direito e vai olhando para a mão direita. A mão direita fica na mesma altura do pé esquerdo. E respira normal. Pode ser feito assim, olha. Primeiro flexiona, segura, apoia a mão atrás. Vai ficar mais fácil. Alinha bem a coluna, olhou para o pé esquerdo, inspira, quando expira vai esticando a perna direita, e torcendo e movendo a cabeça em direção à mão direita, que está atrás. Isso aí. Eu estava fazendo com a perna esquerda, por isso que estava estranho. Ah, sim. Agora está certo. Aí permanecer um bom tempo ali respirando normal, inspira e expira voltando, estica a perna direita, flexione a esquerda, segura o maior dedo do pé esquerdo com a mão direita, coluna reta, mão esquerda apoiada atrás, inspira, olhando para frente, e expira esticando a perna esquerda, olhando para a mão esquerda na mesma altura do pé direito. Inspira e expira. Vai retornando, esticando a perna esquerda, apoia as mãos atrás, dá uma respirada. Também. Estão vendo que isso aqui já está saindo de extensão de introdução, já está indo para a asana já com permanência, né? São os asanas que, como eu falei, eles podem ser usados em aulas, às vezes iniciante, mas assim, eu uso muito para iniciante médio, iniciante avançado, quando é dividido cada nível em 3 partes também. Tá? Nem todo mundo consegue esse movimento aqui, sabe? Alguns alunos ainda seguram às vezes no tornozelo, sabe? Aluno de aula regular às vezes segura aqui. Tá? Então tem alguns movimentos que ainda são um pouco mais complexos, então aqui uma sequência que já vai indo para um médio, iniciante médio, iniciante avançado e um bastante médio. Então aqui, ó, poderia ser usado tanto o Janushirshasana, tá? Poderia ser usado, que é um asana que se usa bastante a partir dessa movimentação, tá? Como pode ser usado. Nesse caso aqui eu gosto de utilizar muito o Padma. Então, o aluno que não consegue fazer o Padma faz o Janushirshasana. O Padma é com o dorso do pé sobre a coxa. Então, se fica uma altura razoável, não tem problema. Se o aluno fica muito aqui, então ele faz o Janushirshasana, tá? Aqui é Padma. Vamos tentar fazer o Padma? E daí a gente já encaixa uma antiflexão aqui, ó. Você estava quase espontaneamente fazendo uma antiflexão, né? Depois do último asana, você estava quase espontaneamente fazendo uma antiflexão. Pode-se encaixar uma antiflexão aqui também.
Então, uma dorso do pé sobre a coxa, as mãos aos lados da perna esquerda, alinha ao máximo a coluna, inspira e expira, flexionando a partir do quadril. Tá? A gente procura descer com a coluna o mais reto possível, mas aqui ele curva um pouco naturalmente por causa do pé, certo? E aí você pode ou segurar no pé, tá? E levar a testa na direção do joelho, ou até manter as mãos no chão. Você pode, desde que você fique alongando, você está puxando, você sente que cedeu, você vai um pouco mais além, tá bom? Padma Janushirshasana. Você pode fazer partindo do chão, tá? Inspira e expira, vai caminhando lá na frente daí, tá? Manteve um bom tempo lá, retorna inspirando. Estende a direita, flexiona a esquerda. Da mesma forma, as mãos aos lados da perna. Coluna reta, inspira e expira, vai caminhando com as mãos lá na frente. Ó, lá na frente. Até o seu limite. Se quiser, mantenha apoiadas as mãos no chão ou pode segurar o pé direito. Aqui, se curvar a coluna, não tem problema. Permaneceu um certo tempo nessa flexão, retorna inspirando. Duas alternativas, ou Janushirshasana ou Padma Janushirshasana, tá? Para o aluno que não consegue o Padma, ou essa variação aqui que eu vejo como uma variação mais fácil do Kronchasana para o aluno que já é médio. Tá? O aluno que, quando você nota que o aluno ele já vai lá, segura os pés, aí pode passar primeiro essa variação que eu acho muito parecida com uma variação do Kronchasana. Ele até tem outro nome, mas ele seria uma variação do Kronchasana. Tá? Onde a perna esquerda está flexionada e o pé direito na frente do tornozelo esquerdo. Onde a gente segura no pé direito com as duas mãos. Alinha ao máximo a coluna, inspira e quando expira você vai elevando a perna direita. Alinha ao máximo a coluna, deixa o mais reto possível. Então essa posição aqui ela é uma evolução do Janushirshasana. Ele é classificado como uma evolução que ele é a mesma coisa, só que vai para cima a perna, tá? Vai para cima. Expira e retorna. Aí troca. Isso tudo no caso do aluno médio, tá? O aluno que já passou bastante pelos asanas anteriores. Segura o pé esquerdo com as duas mãos, coluna reta, inspira, expira e vai subindo. Alinha ao máximo a coluna. Permaneceu um bom tempo, inspira e expira descendo. Quando desce, pode cruzar as pernas e dar uma respirada. Isso aqui eu poderia seguir com aqueles dois asanas que a gente utilizou bastante nas duas últimas aulas, mas ele combina bem, tá? Eu não colocaria necessariamente esse asana aqui que Satyananda chama de Merudandasana. Mas digamos que poderia alternar em uma aula utilizar, outra não, tá? E esse asana aqui, ele tem uma evolução, como a gente fez uma evolução do Janushirshasana, isso aqui é uma evolução do Upavishta Konasana. Tá? Como teve o Upavishta Konasana antes, por isso isso aqui também é uma sugestão, tá? Para o aluno que já é médio, né? Que é médio. Então segura a ponta dos dedos, alinha bem a coluna, e vai esticando as pernas. Só se tem coragem, daí alinhar bem a coluna.
depois só junta e cruza. Tá? Vamos ver. Inspira e quando expira, você vai esticando. Se precisar, apoia na parede, tá? No início. Senão você vai. Isso daí vai alcançando o equilíbrio. Esse a gente já fez, né? Na última aula. Uma delas. Aí retorna. Isso aí, respira um pouco. A turma de lá, diferente pro vídeo, permaneceu. A turma de cá. Da outra vez eu coloco o celular aqui, daí a turma daqui fica. Pela pressão, você não merece. Eu tava aqui, ó. Não pode cair. Funcionou. Sim. E daí a gente utiliza aqueles dois asanas. A gente utiliza aqueles dois asanas que a gente usou na última aula. Na última e penúltima. Creio que a gente usou. Na semana retrasada, né? Então, são dois asanas. Como ele trabalha com um lado, lembra? Ele tem um prefixo de arqueiro, esse asana aqui. Tá? Muito parecido com Dhanurasana, o nome. E ele tem essa forma de fazer que a gente chegou à conclusão que ele é mais difícil que eu passei depois, sabe? Que eu passei depois, achando que eu passei depois seria mais difícil. Então a gente vai fazer com base nessa conclusão, seguindo isso daqui, aonde a gente segura o pé direito com a mão esquerda, daí ele fica na mesma altura daquela posição que a gente embala a perna, tá? Ele fica na mesma altura, pode segurar aqui. O cotovelo esquerdo, ele se eleva, tá? A mão direita, daqui do joelho, alinha bem a coluna, inspira, e quando expira, vai segurando o pé esquerdo com a mão direita, tá? O cotovelo esquerdo ele fica elevado, isso daí. E a gente olha para frente alinhando bem a coluna. E aí mantém. Lembra desse asana? Não. Dá um nó, né? Acho que a Deise não veio. Acho que tu não veio naquela aula. Alinha bem a coluna. Aqui tem uma permanência. E depois inspira retornando. Igual uma antiflexão que a gente retorna. Estende a perna direita. Flexiona a esquerda. Segura a perna esquerda. O cotovelo direito se eleva, desta posição, palma da mão esquerda lá na frente no joelho, alinha a coluna, inspira, expira e vai segurando o pé direito com a mão esquerda, então, procurando alinhar bem a coluna. Tá certinho, tá? Aí vai descendo a perna esquerda, inspira retornando, estica a perna esquerda, dá uma respirada. Nossa, não é difícil manter na altura. E quando tá aqui, a gente vai pegar mais fácil. Agora pegar esse aqui. Exige uma força aqui mesmo. E o não tá conseguindo ir pra cima, ele vai pra baixo. É pra baixo pra apoiar, né? Sim. Agora é interessante porque esse daqui foi, pelo menos em uma turma, foi vista como mais fácil do que esse que eu vou passar. Porque esse que eu vou passar aqui, por um lado, ele é mais fácil. Por outro lado, ele se torna mais difícil, sabe? Que é o que puxa aqui? E ele é feito aqui, ó. Eu já seguro o maior dedo do pé direito com a mão direita, com esses dois dedos aqui. Tá? Coluna reta, inspira e expira, vai segurando também o pé esquerdo com a mão esquerda e vai elevando o pé direito na altura da orelha, até onde conseguir, ó. Tá vendo que o cotovelo fica apontando para trás, igual um marco mesmo. Ai, meu Deus.
E trabalha um tanto de abertura de quadril, isso aqui também, né? Sim, bastante. Então, por um lado, para mim esse lado é mais fácil. O outro lado ele fica mais difícil. Por isso que a gente na turma da manhã chegou à conclusão que isso daqui é mais difícil que o anterior. Aí volta, inspira e depois estica a perna direita. Agora para o outro lado, flexiona a esquerda, segura o maior dedo do pé esquerdo com os dois dedos aqui. Isso. Daí aqui alinha bem a coluna, inspira, expira. Segurou, eleva a perna esquerda. Olha, esse lado aqui eu sinto um pouco mais de dificuldade, tá? Não é tanta, mas é um pouco mais. Volta com o pé esquerdo no chão, inspira, retornando aqui, controle, e estica a perna esquerda. Dá uma respirada. Pode apoiar as mãos, dá uma respirada. Então, até essa etapa aqui dessa prática, poderia ainda conciliar com alguns outros asanas, tá? Ou alternar em aulas. Eu acho mais certo alternar em aulas, porque se é uma aula de 1 hora, a gente vê que a gente fez bastante coisa, né? Introdução e extensão de introdução e asanas dessa finalização mais completa, tá? Poderia até utilizar algumas variações, como eu tenho usado muito com os alunos essa variação aqui, que senta em Samana Vajrasana. Não precisa nem ser feito o Bharata Vajrasana completo, que muita gente não consegue. Mas aqui, torções a partir daqui, ó. Alternar com aquela torção que a gente fez, tá? Alternar. Usar aqui, depois foi feito para o outro lado. Então, são asanas bem interessantes para serem colocados na sequência. Isso daqui, a gente trabalha alternando com aquele movimento, alterna também, depois de ter feito aqui e aqui, numa outra aula você faz aqui, volta, ó, passa o dorso da mão direita na lateral esquerda, passa o dorso da mão esquerda no chão e enlaça, alinha a coluna, inspira, e expira e vai olhando para cá, para o ombro esquerdo. Então isso aqui, ele não é praticamente um asana enlaçado, mas isso aqui seria uma parte de movimentos da Ayurveda criado como extensão para ir preparar para outros asanas enlaçados. Então se o aluno não conseguir unir as mãos aqui, não tem problema, tá? Ele faz aqui, seria unir, beleza? Ah, daqui ele move pra cá, ó. Desculpe, gente, ó, move pra cá, tá vendo? Tá? Move pra cá. Daqui tem lógica, né? Pra conseguir uma mão segurando a outra. Se ele não conseguir segurar as mãos, não tem problema, ele fica aqui. Tá? Então, isso daqui é uma variação também, para ser intercalado em aula. Mesmo na extensão de introdução, que é com esse movimento aqui. Porque isso daqui vai preparando para, de algum tempo, ele ir conseguindo asanas enlaçados, como Marishyasana. Esses asanas que enlaçam, e às vezes eles não têm prefixo em Bada, eu acho bastante importante. Porque isso aqui eu gosto de permanecer e meditar nesse asana aqui, ó. Se concentrar no Ida Chakra, tá? Durante um bom tempo de um lado, de outro. Quando, se for numa aula, quando o aluno ele já está apto, ele já faz daí na sequência Bharata Vajrasana de forma completa, ó. Ele vai aperfeiçoando tudo isso que a gente fez para ir para cá de forma completa. Asanas que contém esse enlaçado e não tem prefixo de Bada, eu digo que são asanas que têm nome de mestres importantes, são asanas bons para meditar. Asanas bons para meditar. E digamos, fez isso daqui, vai desenvolver muscular, aí você poderia trabalhar qualquer muscular, tá? Na sequência. Os musculares mais fáceis para serem trabalhados é como a sequência que a gente fez na outra sala. Ekahasta Bhujasana, alinha bem a coluna. Titibasana, que tem aquele apoio
As duas pernas sobem. E um asana que combinaria muito bem como um sadhana, para dentro de uma prática específica para você, seria o Ashtavakrasana. Porque também é o nome de um mestre chamado Ashtavakra. Ele não é enlaçado, mas ele utiliza as pernas com uma posição similar ao enlaçado. Tá? Vamos ver se sai aqui. Tem que sair, né? Depois de tudo que a gente fez, né? Vamos sair, ó. Três asanas para uma prática avançada, que se forem feitos completos, depois você se senta e medita. Tá? Regulariza a respiração antes, nunca terminou todos os asanas, regulariza a respiração aqui e medita no Anya Chakra, no Trikuti. Tá? Ou faz um bom relaxamento. Mas eles também são asanas que eu gosto de permanência para meditação. Quando eu faço minha prática pessoal, esses três são três asanas bem legais que eu fiz deles. Né? Então vocês veem que terminou aqui com uma noção de livro avançado. Mas você pode dar a direção de um determinado ponto. Opa, aqui os alunos não são avançados, então eu vou trabalhar algum outro ângulo. Ou trabalhar o pranayama, ou trabalhar, como eu falei lá no início, concentração no meditação no coração. Eu chamo essa sequência aqui, embora são movimentos que existem nas séries do Ayurveda, mas alguns movimentos existem dentro do yoga, nem todos os professores utilizam, porque são movimentos com base no Ayurveda, mas essa sequência aqui, eu que coloquei nessa ordem, sabe? Eu que coloquei nessa ordem. Então, como eu coloquei nessa ordem, eu chamo assim carinhosamente de sequência do coração. É uma sequência de uma prática pessoal que eu fui fazendo para mim e que eu ensino e que eu tenho visto que os alunos têm facilidade de se concentrar no coração e permanecer contemplando. Tá? Então, essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Eu vou desligar ali, tá?